meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos dar continuidade aos nossos exercícios sobre Teorema de Tales. Isso mesmo, pegue lá o seu livro didático da página 63 à página 64 e vamos dar continuidade aos nossos exercícios e falar também sobre conexões, saber mais um pouquinho, não é isso? Vamos lá para a nossa aula? Tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos fazer a continuação dos exercícios sobre o Teorema de Tales e conexões. Ok? Estão todos preparados aí? Já pegaram o material? Eu creio que sim, né? Ainda hoje estaremos estudando o nosso livro didático, ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode entrar em contato comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, espero que vocês estejam resolvendo a nossa lista, tudo certinho, né? Se preparando já para nossas avaliações, semana de avaliação. Espero que vocês estejam aí bem preparados, estudando, e eu creio que vai dar tudo certo, né? Creio que vocês vão conseguir sim fazer todos os trabalhos e todas as nossas listas aí solicitadas, ok? Qualquer dúvida assim a respeito de alguma coisa, entre em contato, pergunte, né? Alguma dúvida que vocês tiverem, ok? Então a gente vai estudar ainda o Teorema de Tales e vamos para os nossos exercícios. Esse primeiro aqui eu vou deixar para vocês resolverem, ok? Vocês vão resolver o exercício 5 e eu vou resolver o exercício 6, ok? Eu só vou falar para vocês mais ou menos para vocês terem uma noção como é que vocês vão fazer esta questão. Na figura temos que A é paralelo com B, B é paralelo com C. Olha aqui as minhas retas, ok? Sabendo que MN você vai colocar a medida que ele já deu, que é 5 centímetros. NO vale o que? 9 centímetros. E PR, que é essa medida de PR até aqui, mede 18,2 centímetros. Observe que todas as unidades aí estão em centímetro, não precisa transformar ninguém, né? Calcule as medidas de PQ, este lado aqui, ó, PQ e QR, ok? Ele quer este lado e este aqui. Aí você vai usar conforme nós orientamos, ensinamos, né, nas nossas videoaulas. Você vai fazer aqui a proporcionalidade entre esses 4 segmentos aí, ok? Este lado, né? Você vai dividir para o outro e assim sucessivamente. Você vai pegar, começando por aqui, só a dica aqui, ok? MN. Dessa questão aí que você vai pegar, começando por aqui. Se você começar por este lado, também vai pelo outro, não é isso? Só a dica. Isso aí vai ficar para vocês resolverem. Na hora de interagir, vocês poderão estar aí tirando suas dúvidas conosco desta questão, ok? Então vamos lá. Eu vou responder essa questão aqui. É uma questão que sempre consta ela em vestibulares, né? Em simulados. Sempre essa questão ela cai aqui de Teorema de Tales. Então vamos lá. 3 terrenos com frentes para as ruas A e B. Olha só, eu tenho a rua A e eu tenho a rua B. Eu tenho 3 terrenos, ok? Aqui, ó. O lote 1, o lote 2 e o lote 3. Estão representados na figura a seguir. As divisas entre os lotes são paralelas entre si. Ok?
ok? As divisas entre os lotes são paralelas entre si e perpendiculares à rua A, ok? Elas são o que? Paralelas entre si, aqui, ó. E entre a rua A, elas são perpendiculares. Elas formam um ângulo aqui de 90 graus, ok? Muito bem. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A, ok? As frentes aqui, ó, medem respectivamente 54 metros, que é o lote 1. 72 metros o lote 2 e 90 metros o lote 3. Sabendo que a frente do lote 2, esse lote 2 aqui, ó, para a rua B mede 80 metros. Calcule as medidas das frentes dos lotes 1 e 3 para a rua B. Ele quer saber as frentes que ele não deu aqui, ó, desses lotes, né, do lote 1 e do lote 3, que faz frente para a rua B. Muito bem. Nós podemos chamar este valor aqui, ó, este lado de Y. Você pode escrever aí no seu livro, chama aqui de Y, ok? E este lado aqui você pode colocar o valor de X, que é a frente do lote 3 para a rua B. Você põe aí o valor de X, tá bom? Para a gente poder estar achando aí, fazer a proporcionalidade desses 4 lados aí, ó, fazer a proporcionalidade dividindo um lado para o outro, para achar a razão, o valor exato, não é isso? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui, ó, usando a proporcionalidade, um segmento dividido para o outro. Ó, chamando de Y a medida de frente do lote 1 e para B, a rua, do lote 1 para a rua B temos. Então, vamos fazer a proporção. 72 dividido para 74, aqui, ó. Este lado dividido para esse. Se eu comecei aqui, lá do outro lado também, eu vou começar por aqui, ok? Então, vai ser 72 dividido por 74, que é igual a 80 metros, né? Dividido pelo valor de Y, que eu mandei vocês colocarem aí. Ok? Agora aqui só é multiplicar o meio pelos extremos, como eu ensinei. Multiplicar cruzadinho. Y vezes 72 vai dar 72Y. 54 vezes 80 dá 4.320 quando você multiplicar. Esse 72 aqui, ele vai passar dividindo o 4.320, não é isso? Y é igual a 4.320 dividido por 72. Y é igual a 60. Quando eu fizer a divisão, vai dar 60. Então, quanto é que mede esse lado aqui? 60. Muito bem. 60 metros, né? Chamando de X a medida da frente do lote 3, para a rua B temos aqui o valor de X. Também vamos fazer a proporção. Este lado dividido para esse e esse dividido para esse, ok? Então, vamos lá. 90 tá aqui, dividido para 72 é igual X dividido para 80. Multiplico o meio pelos extremos. Sempre multiplico logo o valor de X no primeiro lado da igualdade, como eu ensinei. 72 vezes X dá 72X. Que é esse lado aqui, ó. É igual a 80 vezes 90, vai dar 7.200. X é igual a 7.200 dividido por 72. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ok? X é igual a 100. Muito bem. X é igual a 100. Portanto, as medidas pedidas são, respectivamente, 60 metros e 100 metros. Ok? Observe que o valor de X aqui é do lote 3. Nessa frente aqui, ela é maior. Né? Ok? Muito legal, né? Essa questão aí. Então, vamos para conexões. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre as escalas termométricas. Ok? As escalas termométricas
Vamos falar aí as medidas de Celsius, graus Celsius e Fahrenheit. Essa professora, que é isso? Ela tá falando inglês? Não, né? São aí os nomes de algumas medidas que nós vamos usar aí termométricas, as escalas termométricas, que também usam o Teorema de Tales, né? Como é importante aí, como vocês podem ver, como o Tales aí contribuiu, né, para o desenvolvimento da matemática. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Escalas termométricas e Teorema de Tales, ok? Você já viu aqui, né, esse termômetro aqui, ó? Então vamos lá. Para medir a temperatura de um corpo, foi desenvolvido um aparelho chamado de termômetro, que consiste basicamente em um tubo fino de vidro, vocês já viram, né? E um bulbo com mercúrio. Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas de mercúrio aumentam sua agitação, fazendo com que este se dilate, preenchendo o tubo capilar. Para cada altura atingida pelo mercúrio está associada determinada temperatura. Vamos ver quais são? Existem alguns tipos de escala termométrica. No Brasil, se utiliza a escala de Celsius. Celsius é usado aqui, né, no Brasil. Muito bem. Cuja unidade de medida é grau Celsius. Grau Celsius. É dessa forma que nós, né, utilizamos essa medida aqui de escala de temperatura aqui no Brasil. Para a água, por exemplo, a nível do mar, 1 atmosfera, ok? Lê-se assim, 1 atmosfera, 0 graus Celsius, corresponde à sua temperatura de fusão. E 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição, ok? Que já é quando sobe aí, né, a temperatura aí para graus Celsius. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a escala adotada é Fahrenheit, como eu falei para vocês, Fahrenheit, que é representada assim, ó. Ok? Aqui é grau Celsius, aqui é grau Fahrenheit, né? Para essa escala, a água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 212 graus Fahrenheit, ok? Então, grau Celsius é de 0 graus Celsius sobe para 100 graus Celsius. Já na escala de Fahrenheit, sobe para 32 graus Fahrenheit. E quando ela ferve, vai para 212 graus Fahrenheit. Ok? As temperaturas de 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit são correspondentes, ok? Esta aqui é correspondente com essa, são correspondentes. Assim como 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit, podemos estabelecer uma proporção entre os segmentos que representam os intervalos formados por pares de temperaturas correspondentes. Essa proporção é uma consequência do Teorema de Tales. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Ele deu aqui as escalas termométricas. Aqui é em graus Celsius e aqui é em grau Fahrenheit. Ok, ó, Celsius e Fahrenheit. Vamos lá, olha só. Como ele falou, começa aqui, ó, né, na fusão. 0 graus Celsius e sobe para 100 graus Celsius. Aqui 32 graus Fahrenheit sobe para 212 graus Fahrenheit. Um lado está proporcional ao outro, ok? Nós vamos usar essa ideia de proporcionalidade também aqui nas escalas termométricas, usando o Teorema de Tales. Então vamos ver. Determine a temperatura em graus Fahrenheit, que corresponde a 36,5 graus Celsius. Ok? Nós vamos aqui fazer aqui uma transformação de 36,5 graus Celsius para Fahrenheit.
ok? Vamos ter um esqueminha aqui que nós podemos transformar. No esquema ao lado, observe que a temperatura em Fahrenheit é a temperatura em graus Fahrenheit, que corresponde a 36,50 graus Celsius. Usando o teorema de Thales, temos aqui que nós vamos fazer. Vamos usar aqui o teorema de Thales, né? Que é um lado dividido para o outro. O que ele fez? Ele pegou a medida aqui, ó, de 36,5 menos esse intervalo aqui, ó, esse segmento. 36,5 menos 0 dividido por 100 menos 0. Essa medida daqui para cá ele pegou, ok? Ele subtraiu, ó, 36,5 menos 0. Depois ele pegou a medida lá da temperatura de 100, ó, e subtraiu de 0, ok? Este lado menos este aqui, o maior. O menor menos o maior, não é isso? Igual, vamos agora para o outro lado aqui, ó, na escala de Fahrenheit. Ele pegou a temperatura aqui, esse lado aqui, que ele não tem, né? Que é o que ele quer achar, a temperatura de Fahrenheit, menos 32, dividido por 212, menos 32, que foi essa medida, menos essa, depois pegou essa, menos essa daqui. Feito isso, nós vamos resolver o seguinte: 36,5 menos 0 dá 36,5, ok? E 100 menos 0 vai dar 100. Aqui vai permanecer, que não tem como subtrair. Vou repetir e aqui eu vou subtrair, ó. 212 menos 32 vai dar 180. A partir daqui vocês já sabem resolver que eu ensinei. Multiplica ao meio pelos extremos, ok? 100 vezes a temperatura de Fahrenheit menos, ó, 32, que vai dar 3.200, né? Ele já fez aqui uma multiplicação. Ele multiplicou esse vezes esse, ó, 100 vezes a temperatura Fahrenheit menos, aí já multiplicou direto, ó. 100 vezes 32 dá 3.200, ok? Igual aí aqui também ele já multiplicou 180 vezes 36,5 vai dar 6.570. 100 vezes a temperatura Fahrenheit é igual. Aí ele pegou este lado aqui, ó, esse 3.200 foi para lá positivo, então ele somou mais com mais 6.570, que deu 9.770. Igual a temperatura Fahrenheit, não é isso? Que é isso que ele quer transformar, é igual, ele pegou 9.770 e dividiu por 100, que vai dar 97,7. Portanto, 36,5 graus Celsius é igual a 97,7 graus Fahrenheit. Já aconteceu aqui, olha que legal a transformação, né? Estava em graus Celsius, ele transformou para Fahrenheit, usando aqui o esqueminha do teorema de Thales, né? Que é um lado dividido para o outro. Vamos aqui verificar mais esse outro exemplo, ok? Podemos usar o mesmo raciocínio para escrever uma fórmula que relaciona as temperaturas nas escalas Celsius e Fahrenheit, ok? Podemos usar aí um raciocínio, vamos ver. Para isso, veja o esquema igual ao anterior, apenas trocando 36,5 graus Celsius por a temperatura de graus Celsius, né? Que indica uma temperatura qualquer em graus Celsius. Agora aqui ele vai transformar somente para, né? Vai só para graus Celsius. Usando o teorema de Thales, vamos ver aqui, olha o esqueminha que ele deu, ok? Aqui é a escala aqui de Celsius, aqui de Fahrenheit. Aqui é 0 graus Celsius, né? Aqui temperatura em graus Celsius e aqui 100
temperatura de Fahrenheit, 32 e 212, como nós aprendemos. Vamos pegar, fazer o esquema aqui, usando o teorema de Thales. Primeiro eu vou pegar este lado aqui menor, a temperatura de grau Celsius menos 0, este lado aqui, ó, desse segmento, e vou dividir para 100 menos 0, ok? É igual, vamos pegar aqui do outro lado agora. TF, que é a temperatura do Fahrenheit, menos 32. Ele dividiu por 212 menos 32, ok? Feito isso, fez o mesmo esquema que nós fizemos na questão anterior. Primeiro ele vai subtrair o valor do numerador, depois do denominador, né, desse lado aqui. Depois do outro lado da igualdade, ele vai subtrair o numerador, ou então vai repetir, e aqui o denominador ele vai subtrair. Depois nós vamos aí só deixar mesmo já o mesmo raciocínio usando esta fórmula, né? Ele está provando aí esta fórmula da temperatura nas escalas de Celsius para e Fahrenheit, ok? Então ele pegou aqui, ó, o que ele fez? Aqui ele subtraiu a temperatura em grau Celsius menos 0 da temperatura em grau Celsius, né? Dividido 100 menos 0 é 100, igual este lado aqui eu vou repetir, né? Temperatura Fahrenheit menos 32, dividido, aqui ele subtraiu, ok? 212 menos 32, ele subtraindo vai dar o que? Vai dar 180, ok? Deu 180. Mas é só que ele está querendo aqui, ó, o que ele está querendo? Ele quer provar aqui uma fórmula, né, como eu acabei de falar. Uma fórmula que relaciona essas duas temperaturas aí, ok? Como ele está falando aqui, ó, uma fórmula que relaciona as temperaturas nas escalas Celsius e Fahrenheit. Multiplicamos os dois membros da equação por 20 e simplificamos, ok? Ele simplificou, ele multiplicou só para simplificar esta questão, ok? Ele multiplicou ambos o lado da igualdade aqui, ó, por 20. Por quê? Olha só. Quando ele dividir aqui 100 por 20, vai dar quanto lá? Vai dar 5, não é isso? A temperatura grau Celsius eu vou repetir. Este lado aqui, ó, 100 dividido por 20 vai dar 5. Igual, este lado aqui eu vou repetir, que é a temperatura Fahrenheit menos 32. Ok, eu vou repetir. E 180, eu vou simplificar 180 com 20. Quando eu fizer essa simplificação de 180 dividido para 20, vai dar 9. Então, como você pode observar aqui, gente, essa aqui é a fórmula que ele quis mostrar, né? Usando aí essa relação entre as duas temperaturas que nós acabamos de conhecer, ok? Que é a temperatura em graus Celsius, que é utilizada aqui no Brasil, e nos Estados Unidos e na Inglaterra, que nós acabamos de aprender, é utilizada a medida de Fahrenheit, não é isso? Muito bem. Vocês viram aí que nós utilizamos o teorema de Thales, não é isso? Teorema de Thales. Nós apresentamos aí para calcular essa medida das temperaturas das escalas termométricas, ok? Então, gente, vamos lá dar uma olhadinha, muito bem, só para relembrar um pouquinho, só para tirar aí bem as dúvidas mesmo de vocês, ok? Opa, então vamos lá.
como eu falei para vocês, né, só para relembrar um pouquinho, a escala usada aqui no Brasil é grau Celsius, não é isso? Nos Estados Unidos e na Inglaterra é Fahrenheit, ok? E utilizamos aqui a medida do Teorema de Thales, que foi este lado aqui, menos este aqui, ó, menos esse, dividido para o lado maior, que é 100 menos 0. Aí, na escala de Fahrenheit, nós pegamos aqui a temperatura Fahrenheit menos 32 Fahrenheit, 0 grau Fahrenheit, menos, né, 212 graus Fahrenheit, menos o que? 32 graus Fahrenheit. Foi o que nós aprendemos a utilizar. Muito bem, gente. Eu acho que não houve mais nenhuma dúvida, né? Vamos, como a gente já tem um pouquinho de tempo, nós vamos aí só estar um pouco tirando mais um pouquinho sobre a dúvida da questão que vocês vão resolver, ok? Eu creio que deu para vocês aprenderem essa aula aí de conexões, né? Lá na hora do estudo tem uma questão que nós vamos fazer utilizando as escalas termométricas. Se você quiser fazer, você já pode fazendo, não tem problema. Na hora de estudo tem uma questão que fala aqui e vai falar sobre as escalas termométricas para você fazer. Isso aí nós vamos resolver nas próximas aulas, ok? Uma questão desse tipo aí para vocês aprenderem direitinho, ok? Vocês vão precisar desses cálculos muito quando vocês forem para o primeiro ano, né? Que vão estudar em física, vão estudar também essas escalas termométricas aí em física, ok? Deixa eu ver a questão. Muito bem, só um pouquinho antes da gente terminar a nossa aula. Vocês vão colocar aqui todas as medidas que eles estão dando, né, nessa questão. Eu tenho aqui três retas paralelas, que é A, B e C, e aqui são as minhas retas transversais, ok? O qual você vai colocar as medidas que ele está dando aqui, ó. A medida do segmento MN, ele diz que vale 5 centímetros, e a medida do segmento NO, que mede aqui 9 centímetros. Depois você vai pegar a medida de PR, que mede 18,5 centímetros, ok? Sim, 18,2 centímetros, né? Desculpa aí. 18,2 centímetros. Todo esse lado aqui ele deu. Aí ele disse assim, ó, calcule as medidas de PQ e QR. Este lado aqui, PQ e QR, que ele quer saber esses lados. Você vai usar aí a proporcionalidade, né? Para eu fazer a proporcionalidade, eu tenho que fazer a divisão aí entre 4 segmentos, como eu ensinei para vocês. Se eu começar dividindo por esse segmento MN deste lado também eu vou começar dividindo, ok? Você vai pegar essa medida que nós acabamos de falar aqui, dividindo por esta medida aqui, ok? Por esta medida aqui. E assim sucessivamente, é isso que você vai fazer. Aí eu não vou passar, senão vocês não vão acertar. Tem que ir tentando fazer devagarzinho as questões aí, que é para você conseguir, né, chegar na resposta, ok? Então, só fazendo os exercícios, estudando, conforme eu já orientei, vocês já conversei, fazendo todos os exercícios que forem daquele assunto, vocês vão conseguir aprender. Porque a matemática, como vocês aprenderam, eu já falei, a matemática só se aprende quando você exercita, quando você põe em prática aquilo que você acabou de estudar, né? Isso está bem fresquinho na mente, por isso que eu falei,
tem uma questão aí de escalas termométricas na hora do estudo. Você já pode ir lá, quem sabe você vai lá e já tenta fazer porque está com a mente fresquinha, não é isso? Que nós vamos ainda falar nas nossas próximas aulas, como eu falei. Gente, façam todas essas atividades, ok? Que nós pedimos hoje. Tente fazer, não deixe